Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor Fernando. Como é bom estar aqui. Vocês não sabem como estar com vocês faz bem para a minha alma. Mas como o nosso tempo aqui está curtinho e o chefe que está aqui presente hoje eu tenho que me comportar perto dele, eu queria convidar aqui o Aristeu e a Fátima, por gentileza. Venham aqui, num 2 pulos, né? E eu sei que o pastor Fernando está com dificuldade de caminhar, mas eu vou fazer chegar as mãos dele, que o senhor acabou de descer. O Aristeu e a Fátima é conhecido de vocês, eles são da Edificando, estão no campus de Tatuapé, servindo lá. Mas quando eu vim aqui pela primeira vez, há alguns anos atrás, eles estavam aqui militando com a educação de filhos, montando turma após turma, e a perseverança dele tem trazido o ministério até aqui, a perseverança deles. E eles foram o canal que Deus usou para trazer a mim, a Norma, nos apresentar ao pastor Fernando, nesse relacionamento que, como eu disse, tem feito muito bem para nós. E o ministério completou 25 anos ano passado no Brasil, mas por motivos de pandemia, de organização, a gente não conseguiu celebrar, e foi celebrado aqui na igreja de vocês os 25 anos do nosso ministério. E nós preparamos alguns itens para honrar os nossos líderes mais longevos, pessoas que estão há muitos anos ministrando, e eu queria fazer isso na frente da igreja deles, honrá-los por tantos anos de ministério. Nós fizemos uma medalha comemorativa dos 25 anos com a nossa declaração de missão, alcançando o mundo inteiro, uma família de cada vez. 25 anos do GFI Brasil. Aristeu e Fátima, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Sabe qual tem sido a nossa oração? Que Deus levante no meio dessa linda congregação muitos mais líderes comprometidos, que amem as famílias, que amem as crianças, que transmitam esperança para os pais num mundo tão sem esperança. Quem sabe, quando o ministério completar 25 anos mais, ou seja, 50, nós estaremos aqui, eu estarei com 86, não sei. Mais ou menos, com um monte de gente que teria a nossa idade agora, que começou nessa época. Que o Senhor te abençoe e levante você como um líder de ministério de paternidade para levar esperança para muitas famílias. Essa é de vocês e essa é do pastor Fernando, que nos tem permitido, ele e a pastora Sônia, formar essa parceria com a igreja Edificando em Cristo. É a sua, meu amigo. Quando você descer lá embaixo na recepção, vai ter vários livros do Zezo. Eu ia anunciar livros, mas eu quero ganhar o tempo. Eu já falei desse livro aqui mais de uma vez na igreja. Que tipo de pai é você? É um livro muito pequenininho, mas é um livro que contém 14 descrições de perfis de paternidade que não são tão positivos, não são influências tão positivas. Não estou falando de pai ruim, de mãe ruim, mas de estilos de paternidade que não comunicam aquilo que Deus gostaria que fosse comunicado. E apenas um estilo de paternidade que comunica aquilo que precisa ser comunicado. É um livro tão fininho, mas eu tenho certeza que quando você lê-lo, você vai lembrar de um monte de gente. E quando os outros lerem, tenho certeza que alguns deles podem lembrar de você. Que seja lembrado pelo 15º. Vou pedir para ficar de pé os líderes do GFI de outras igrejas que estão aqui. Tá, o William e a Elizabeth são da Edificando de Osasco, mas tem gente de vários lugares. Pode ficar de pé todos os irmãos que são líderes do GFI daqui e de outros lugares. Tem o Assis e a Ana, que são de Brasília. Eles foram do primeiro grupo de educação de filhos no Brasil em 1998. E estão ativos até hoje, ministrando esse curso. Uma salva de palmas para os meus amigos e para todos esses líderes. Queria deixar vocês com o Dr. Gary Ezo, sua esposa Marie. Eles têm 22 cursos e livros traduzidos, mais de 20 cursos e livros traduzidos em 22 idiomas, presentes em mais de 40 países. Nós temos materiais deles traduzidos em turco, em chinês. Temos material deles na Suécia, tem material espalhado em lugar onde o evangelho dificilmente entra. Mas através do ensinamento de paternidade tem chegado. É uma honra para a gente tê-los aqui conosco nessa manhã. Mr. Ezo, please. Thank you. Thank you. We are both very humbled and honored to be able to speak with you this morning.
Nós estamos, eu e Anne-Marie, muito gratos a Deus e ao mesmo tempo com coração humilde pela oportunidade de ministrarmos a vocês nessa manhã. What is important to us is that we are with the people of God. Porque para nós a coisa que é mais importante é estarmos juntos com o povo de Deus. That is our bread and butter. That is how we live. Esse é o nosso pão diário, é dessa maneira que a gente vive. And we draw strength from the relationship. A gente recebe fortalecimento através desse relacionamento. And we trust it will go the other way this morning. E a nossa esperança é que isso seja de mão dupla nessa manhã. A couple of things that I want to say before we get deep into the message. Existe uma outra coisa que eu gostaria de dizer antes de entrarmos realmente na mensagem. My Portuguese is very limited. O meu português é realmente muito limitado. Picanha, Fraldinha, fraldinha. That's enough. Em 28 anos foi só isso que ele aprendeu do português. In 28 years you just learned this. My favorite. But really, we are very appreciative of this opportunity. E para falar a verdade, nós estamos muito gratos por essa oportunidade. We have been given an extra portion of God's grace. Nós temos recebido uma porção extra da graça de Deus. We believed in one verse that started everything that we have done for the last 40 years. Nós acreditamos realmente num versículo que foi o ponto de partida para tudo aquilo que temos feito nos últimos 40 anos. In John 12:32, em João 12:23, Jesus said, 32. "If you lift me up higher," sorry. John 12:32. João 12:32. If you lift me up higher, se você, deixa-me if ver o you versículo. lift me off the earth, Yep. lift me higher. Let me see the Oh, right, you could do it in yeah, the right language term. of heaven. Yeah. Deixa eu ler aqui na linguagem do céu, que diz que é o português. 12:32. Lift me from the earth. Mas eu, quando for levantado da terra, I will draw all men to me. eu vou atrair muitos para mim. What did this mean? O que isso quer dizer? If I lift Jesus higher, se eu colocar Jesus mais alto, mais elevado, we know that there is a physical element to that truth. eu sei que existe um elemento físico nisso que também é verdadeiro. Jesus lifted up on Calvary. Jesus foi levantado lá no Calvário. But there's a practical spiritual element to that truth. Mas existe também um elemento prático e espiritual nessa verdade. How do we lift Jesus higher? Como é que nós podemos tornar Jesus ainda mais elevado? That was fundamentally the most important verse to us. Então esse fundamentalmente foi um dos versos mais importantes para nós. Lift Jesus higher. Elevar Jesus mais alto, levantá-lo mais alto. Well, our journey started many years ago. A nossa jornada começou muitos anos atrás. We were somehow pulled into this orbit of God's world. E nós fomos de alguma forma trazidos para dentro disso pela palavra de Deus. And the ministry began to families. E o nosso ministério começou voltado a famílias. There were certain things that we believed. E porque há certas coisas que nós acreditamos, Certain fixed presuppositions that has brought us to this moment. algumas pressuposições muito firmes que nos trouxeram até aqui esse momento. When I shared that we have a double portion of God's blessing, Então, quando eu digo que temos recebido uma porção dobrada da bênção de Deus, of friendships that we enjoy around the world. porque muitas dessas amizades profundas que temos experimentado pelo mundo inteiro, Ministries of thousands and tens of thousands in Indonesia, China, Africa, ministrando a milhares, dezenas de milhares pela Indonésia, pela África, Australia, pela Austrália, but Brazil is our favorite. mas o Brasil é o nosso favorito. And really, the Australians are very jealous. Agora, guardem isso porque os australianos são muito ciumentos. And in that ministry, E nesse ministério, we come across mothers and fathers a gente começou a cruzar com pais e mães, and grandparents e também com avós, who are so like-minded.
que eles se pareciam tanto conosco. It is amazing E isso era impressionante. that I can step into Uganda É que eu entrei em Uganda, and be with moms and dads e estando ali com pais e mães, whose hearts are identical cujos corações eram to idênticos, the moms and dads in Indonesia de pais e mães lá na Indonésia, or in Thailand ou na Tailândia, or in China ou na China, or in the US, ou nos Estados Unidos. and we're all connected E todos estávamos conectados by a fundamental belief. por uma crença fundamental em comum. Let me share just a couple of fixed beliefs Deixe-me compartilhar com vocês alguns desses fundamentos que nós acreditamos. for all of us. Para todos nós. Whether you're parents or whether you're a student or whether you're outside of your parenting. Não importa se você é pai, se você é só um estudante, ou se você é alguém que está exercendo a paternidade de uma forma externa. We believe that God Nós acreditamos que Deus is not simply an addendum to our life, não é simplesmente aquele que é o redentor da nossa vida, but He is the central focus of our life. mas Ele é o centro, o foco da nossa própria vida. And that is not something Não, e tem alguma outra coisa that belongs just to the ministers, que pertence somente a quem está no ministério, aos ministros, to the pastors, aos pastores, or ministry leaders. ou líderes de ministério. That is a truth to guide all of us. Não é uma verdade só para eles, essa é uma verdade que guia a todos nós. Whether I'm a student, Não importa se eu sou um estudante, mom, a dad, uma mãe ou um pai, grandparent, ou se é um avô, in the workplace, no trabalho, in the school place. também na sua escola. A second truth is this. A segunda verdade é a seguinte: We believe parenting, nós acreditamos que a paternidade, the raising of all of these children, educar, criar cada uma dessas crianças, parenting in the mind of God, paternidade na mente de Deus, is a kingdom issue. é uma questão do reino. And God can move and shape societies Porque Deus quem pode se mover e amoldar as and sociedades shape cultures e moldar culturas through the institution of the family. através da instituição chamada família. Why is that? Por que é assim? Because it has always been and it will always be. Porque sempre foi assim e assim sempre será. The family A família is the values generating institution of every society. que a família é a instituição geradora de valores para toda e qualquer sociedade. So in the Christian community, Então, numa comunidade cristã, the values we embrace os valores que nós acatamos, recebemos, are the values that bring hope to a culture that doesn't know hope. são os valores que podem trazer esperança para uma cultura que está totalmente sem esperança. And that's why parenting is so important. É por isso que paternidade é algo tão importante. And parenting in the mind of God. E esse tema paternidade também o é na mente de Deus. And that is why most of our teaching É por isso que a maioria dos nossos ensinamentos is tied to the Christian parents' duty estão atados, conectados com a tarefa dos pais cristãos, to reflect the character of God. de refletirem o caráter de Deus. Because when you reflect the character of God, Porque quando você reflete o caráter de Deus, you're reflecting His love. você está refletindo igualmente o seu amor. For what is the love of God? Então, se você quiser saber como é o amor de Deus, How do you define it? como é que você pode defini-lo? Look at His character Olhe para o caráter dele and you will see His love. e você vai ver o amor dele. So when we lift His character up, Então, quando nós exaltamos o caráter dele, we are lifting the redemptive love of God up. nós estamos também tornando evidente o amor redentivo de Deus. Another fundamental belief that we hold, Uma outra verdade fundamental que nós abraçamos, especially in this day and age, especialmente na época em que vivemos, is that all children é que todos os filhos should live in a safe world, deveriam estar vivendo num mundo seguro, a place of optimism, um lugar cheio de otimismo, a place of innocence, um lugar de inocência, where they are exposed to only that which is beautiful, aonde eles pudessem estar expostos somente àquilo que fosse belo, where they're exposed to that which is virtuous and good, que eles estivessem expostos somente àquilo que fosse virtuoso e bom, where they're exposed to that which is just,
noble, and true. A que eles pudessem ser expostos apenas àquilo que fosse justo, nobre e verdadeiro. And they have moms and dads and grandmas and grandpas Que eles tivessem pais e mães, avós e avós, who create the home environment que criassem um ambiente completo, to which those children interact. onde eles pudessem interagir com os filhos. Now, the question we're often asked, A pergunta que nós nos fazemos frequentemente: what is the precepts that have bound all of these foreign countries together? quais são os preceitos que seriam comuns e que poderiam juntar todas essas nações? Well, it's not Anne-Marie and I, Não, a princípio, esses preceitos não somos eu e Anne-Marie, but it is the idea of lifting Jesus higher. mas é a ideia de colocar Jesus mais alto. Why do we do that? Por que nós fazemos isso? To make more, more people can see him. Nós fazemos o que fazemos para que mais pessoas possam vê-lo. By the way, that's what it means to glorify God. Por falar nisso, isso tudo que eu estou falando equivale a dizer de glorificar a Deus. One of the fundamental precepts that we teach Dos fundamentos principais que a gente ensina is that moms and dads need to teach their children how to glorify God. é de que todo pai e toda mãe precisa ensinar seus filhos como glorificarem a Deus. To glorify God simply means this: Porque glorificar a Deus simplesmente significa isso: make God bigger tornar Deus maior by the very things we do, pelas coisas que nós fazemos, by that smile, pelo sorriso deles, by the way you respect the person, the elderly. pela maneira como os filhos respeitam as pessoas mais velhas, The fact that you held a door open for another person coming behind you. pela maneira como você ensina o seu filho a manter a porta aberta porque tem outra pessoa vindo após ele. Listen, for all of us, these are the attributes that reflect the character of God. Então pensem muito bem, estas simples coisas são atributos que acabam refletindo o caráter de Deus. Let me go on to a few other things that we believe and that have helped us formulate this parenting curriculum. Então deixe-me avançar um pouquinho mais nesses fundamentos que nós acreditamos e que nos ajudaram a montar todo esse currículo de paternidade. So it's knowing the character of God is a big part of it. Então, mesmo sabendo que conhecer o caráter de Deus é a maior parte disso, a principal parte, Another fundamental truth is learning to speak life over speaking death. a outra coisa que nós acreditamos é aprender a falar vida ao invés de falar morte. So in the beginning, God created a universe of all goodness. Lá no princípio, Deus criou todo um universo de bondade. And in that universe, he put man and a woman, E nesse universo de bondade, ele pôs o homem e a mulher, Adam and Eve. Adão e Eva. And he also placed in the garden 2 trees. E também ele colocou lá no jardim 2 árvores. The tree of the knowledge of good and evil, A árvore do conhecimento do bem e do mal, the fruit of which leads unto death, cujo fruto leva à morte, and the tree of life. e também colocou a árvore da vida. 2 trees. 2 árvores. Adam and Eve could eat from any tree they want, Eles poderiam comer, Adão e Eva, de qualquer árvore que eles quisessem, except for one tree. exceto de uma árvore. And that was the tree of the knowledge of good and evil. E essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. You know how the story goes. Você sabe para onde essa história leva. The serpent comes, A serpente entra, probably many times, not just one time. provavelmente mais de uma vez, não somente esta vez. He deceived them. Ele os engana, ela os engana. They took of the fruit, Eles tomam do fruto and their eyes were open e seus olhos são abertos to a completely different realm, para uma realidade completamente diferente. far different than what they had expected. Muito diferente daquela que eles esperavam encontrar. And the culture of death was started. E aí, naquele momento, começou a cultura da morte. God worked quickly Deus entrou em cena rapidamente to begin the process of redemption. para iniciar o processo de redenção. To redeem us from what? Para redimi-los do quê? We so often talk about being redeemed from something. A gente fala com muita frequência sobre ser redimido de alguma coisa. I want to just twist that just a little bit. Eu gostaria de dar uma virada nessa chave só um pouquinho. Because of the character of God, Porque o caráter de Deus, the love of God, o amor de Deus, maybe he didn't redeem us from something, porque ele não somente nos redimiu de alguma coisa,
He redeemed us to something. mas Ele nos redimiu para alguma coisa. He redeemed us to His love. Ele nos redimiu para o seu He amor. gave us another chance to know His love. Ele nos deu uma nova chance de reconhecermos o seu amor. He redeemed us back to life. Ele nos redimiu, trazendo-nos de volta à vida. But here's the problem. Mas aqui que está o problema. You were born into the culture of death. Você nasceu dentro da cultura da morte. You learned the language of the culture of Você death. aprendeu a linguagem da cultura da morte. We talk about things that are contrary to the character of God. Nós falamos coisas que são contrárias do caráter de Deus. They're in the culture of death. Porque nós estamos dentro da cultura da morte. But you were redeemed. Mas você foi redimido. According to the writer of Hebrews, De acordo com o livro de Hebreus, in 12:22, em 12:22, Hebreus 12, 22, you're already in the city of God. lá diz que você já está na cidade de You're Deus. already in heaven. Você já está no céu. Your name, you're already surrounded by innumerable angels. O teu nome já está lá cercado de inúmeros anjos. So, Então, you have one foot in heaven, você tem um pé no céu one foot on earth, e um pé na terra. one foot in the culture of life, Você tem um pé na cultura da vida one foot in the culture e of um death, pé na cultura da morte, but you're redeemed to life. mas você foi redimido para a vida. So we learn to speak life Então nós aprendemos a falar vida and we avoid speaking death. e aí nós vamos evitar falar a morte. When we speak life, Então falamos vida, we're pointing people all around us to the presence of God. quando nós aprendemos a falar vida, nós estamos apontando para as pessoas que nos cercam para o amor de Deus. When you speak death, Quando você fala morte, people stay in the culture of death. as pessoas permanecem na So cultura real da quick, morte. in parenting, Então, rapidamente, vamos falar isso na paternidade. you know you have the little ones E sabe, vocês que têm filhos pequenos, and you want to discipline them. e vocês gostam de corrigi-los. And we have two sisters and they're squabbling. E aqui a gente tem duas filhas, And one sister's acting meanly to the other sister. e aí uma filha está agindo, maltratando a outra irmã. And so what do? E aí o que a gente faz? We start to speak from the culture of death. A gente começa a falar com elas da cultura da morte. You're so mean. Para de ser ruim. Why are you so mean to Por que your você é ruim com a sister? sua irmã? And what we are E doing o que nós estamos fazendo? is giving her a death identity. Nós estamos dando para ela a identidade da morte. Do you know, in heaven, Sabe, lá no céu, there is nothing mean. não existe nada que seja mal. In heaven, No céu, on the virtuous side of God, falando das virtudes de Deus, there's kindness. só a bondade. See, kindness, Bondade, culture of life, cultura da vida. meanness. Maldade, So instead of saying, então ao invés de dizer, you're so mean, você está sendo ruim, we need to go to the heaven ledger. nós precisamos ir para dentro da estrutura da vida. Hey, honey, Ei, you can ei, learn querida. how to be kind. Você precisa aprender a ser boazinha. You're so selfish. Você é tão egoísta. How many times do I have to tell you, don't be so selfish? Quantas vezes eu vou ter que dizer que você Other- para de ser egoísta? Other kids don't like selfish kids. As crianças não gostam de criança que é egoísta. That's the death side. Esse é o lado da morte. What's the life side? Qual é o lado da vida? Son, Filho, you can learn to be generous. você precisa aprender a ser generoso. Why? Because in heaven there is no selfishness. Porque lá no céu não tem egoísmo. And you live in heaven. E você está vivendo no Your céu. name is already O seu there. nome já está lá. So why aren't we speaking the language of heaven? Então você precisa estar falando a linguagem do céu. So we're saying Então o que estamos dizendo? you can learn to be generous. Why? Because God's grace is Por que very que você generous. precisa aprender a ser generoso? Porque a virtude de Deus é essa generosidade. So speaking life is one of the fundamentals. Então, falar vida é um dos nossos fundamentos. But you could get that through our courses. Let me give you a Mas few isso others. você pode aprender até nos nossos Let cursos. me Deixa give eu you dar a few outro para vocês. What else made this connection? Então vamos, como é que a gente faz essas conexões? We really believe really strongly Nós acreditamos realmente de uma forma muito intensa that God is the one who created the man and the woman and the husband and the wife. que nós acreditamos realmente que Deus criou homem e mulher e os fez para serem esposo e esposa. And while we recognize there are sometimes difficulties in times
when one becomes a single parent, Então, porque a gente até acredita que as pessoas passam por dificuldades e alguns acabam se tornando pais solteiros. and God's grace is with them. E a graça de Deus está com eles. But God's design is still the husband and wife. Mas a vontade, o projeto de Deus ainda é marido e mulher. Now, that's just not poetic. Não é simplesmente uma coisa poética. There's all kinds of science now behind it all. Existe já uma série de fatos científicos comprovados por trás disso. Now, I know none of you have problems with your children. Eu sei que nenhum de vocês tem problema com os filhos de vocês. Brazilian children are naturally born As wonderful. crianças brasileiras já são nascidas já de berço, uma belezinha. There's even question whether or not Brazilians have a sin nature. Não Yeah. temos nenhuma dificuldade, nenhum questionamento sobre as crianças do Brasil. But in case you might know one that has challenges, Mas no caso de você conhecer alguém que esteja enfrentando alguma dificuldade, yeah. The power of the husband-wife relationship o poder do relacionamento marido e mulher is found in the fact é encontrado, é descoberto no fato that the woman carries que a mulher traz consigo a particular set of godly attributes. um conjunto particular de atributos divinos. The caring, Ela carrega consigo o cuidado, o relacionamento. focus on details. Ela está focada nos detalhes. In fact, you know, women's brains will allow them to multitask. O cérebro das mulheres, na verdade, permite que elas sejam multitarefa. Men's brains don't work that way. Mas a cabeça dos homens não funciona desse jeito. We are terrible at multitasking Nós somos terríveis em multitarefa. because we don't have the multitasking gene. Nós não temos o gene da multitarefa, Women have it. mas as mulheres têm. They're wonderful. Isso é maravilhoso. But when you see a husband and wife together, Mas quando você vê o marido e a esposa juntos, what you're seeing is the fulfillment of the character of God. o que você está enxergando é o cumprimento integral do caráter de Deus. Because the attributes that the woman carry are the character of God Porque os atributos que a mulher traz consigo do caráter de Deus perfectly match the attributes that God put within the man to protect, to lead, to guide. combinam perfeitamente com os atributos divinos que foram confiados ao homem para liderar, para proteger e para guiar. And that has a profound effect on the raising of children. Então é por isso que nós temos descoberto que educar crianças, criar filhos. So, let me give you this real quick. Deixe-me faça isso rapidamente para você. If you've got the 2-year-old, the 3-year-old, the 7-year-old, the 8, 9, 10-year-old, Se você pega uma criança de 2, 3, 7, 8, 9 anos de idade, waking in the middle of the night, e essa criança acorda no meio da noite, blanket in tow, e ela vem puxando um cobertorzinho, coming into mom and dad's room, e entra no quarto do papai e da mamãe. mommy, Mãe, daddy, pai, I can't sleep. eu não consigo dormir. Oh, honey, Querido, here we go again. vai tudo de Let's novo. go back. Vamos para cá, We're going to pray. vamos orar, Let's memorize verses. vamos memorizar versículos, Drink your water. vamos beber água Stay in bed. e vai para a cama. You know, Sabe? hey, okay. Ok? You know, not you, but maybe your neighbor. Não estou falando de vocês, estou falando dos vizinhos de vocês. Here's what you do. O que nós fazemos? You want to fix that? Você quer consertar isso? Okay, we'll fix it. 5 days, Vamos pensar, dá para consertar em 5 dias, maybe 6. talvez 6. When dad comes home from work, Quando o papai chegar do trabalho, or mom comes home from work, ou quando a mamãe chegar do trabalho, instead of going rushing to the children, então, em vez de correr direto para as crianças, patting them on the head, batendo na cabecinha deles, spending time with the kids, e gastando tempo com as crianças, I want dad aí vai para o pai, and mom a mãe, go over to the couch, vão para o sofá, sit down, sentem lá, spend 15 minutes together. gastem 15 minutos juntos. Talk like a husband and wife sitting on the couch so your children can see that. Conversem no sofá como se fossem marido e esposa, de uma maneira que os filhos possam ver. Do you understand the assignment? Vocês estão entendendo a tarefa? If you do that, Se você fizer isso, your kids will be sleeping through the night. os seus filhos vão dormir pela noite inteira.
If you want the science, Se você quer a ciência por trás disso, take the course. passa pelo curso. But it will. All over. Eles vão. Everywhere. Em qualquer lugar isso It doesn't funciona. matter what culture, what society. Não importa qual cultura ou qual sociedade. God's precepts crosses all of them. Os preceitos divinos cruzam todas as fronteiras. So we believe strongly in the husband and wife parenting together from the beginning. Nós acreditamos fundamentalmente que a paternidade é alguma coisa feita para o marido e para a esposa desde o início. For all the daddies that were up here, Para todos os pais que estavam aqui. you don't check out now. Você não foi liberado agora. You don't wait till they grow up so they're able to kick the ball or throw a ball. Você não tem que ficar esperando eles crescerem para chutar bola com eles. You get involved in that child's life from the beginning, Você tem que estar envolvido na vida dessa criança desde o começo. because every child needs a daddy. Porque toda criança precisa de um pai. So we teach the importance of the role of the father. Então nós ensinamos a importância do papel do pai. I mean, one of the precepts is dads. É que um dos preceitos envolvidos é que os pais, You got to make sure you hold and hug your children. que vocês têm que se certificar de vocês, como pais homens, vocês seguram e abraçam seus filhos. A mom's arms Os braços da mãe is comforting. é para confortar, A father's arms mas os braços do pai is security. é para trazer segurança. You need to be touching your children. You need to be Você- holding your children. Vocês precisam tocar os seus filhos, segurar os seus filhos. You say, wait a minute, I didn't get that when I was growing up. Eu não tive isso quando eu cresci. Well, then you have to be the generation that fixes it. Ah, se você não teve quando era criança, mas você tem que fazer parte da geração que vai consertar isso. Because no child will ever be able to make it Porque nenhuma criança será capaz de fazer if isso. dad is physically in the home but he's not emotionally connected. Nenhuma criança vai conseguir passar, superar as coisas da vida se ela tem um pai dentro de casa que não pratica aquilo que precisa ser praticado. Then that child's going to have difficulty, challenges in life. É por isso que muitas crianças passam por tantas dificuldades e desafios na vida. You know the funny thing is, Sabe qual é a coisa engraçada? my dad passed to the Lord 40 years ago. O meu pai morreu, foi para o Senhor há uns 40 anos atrás. It was a shock to me Isso foi um choque para because it mim. was so sudden, and I was only in my 20s, early 20s. Eu estava nos meus 20 anos de idade, But mas I remember every one of those hugs that my father gave me. mas ainda hoje eu consigo me lembrar de cada um dos abraços que o meu pai me deu. You see, it's in my memory. E elas estão aqui na minha memória. And I could see it happening. I could feel his hugs even to this day. Eu consigo vê-los hoje, eu consigo sentir aquele abraço ainda hoje. I fear for the children Eu temo pelas crianças who can't remember a hug even from last year. que nunca vão conseguir se lembrar de um abraço recebido do pai no último ano. Don't let that be your children. Não permita que essa seja a sua criança. you Pais, hold your children. segurem seus filhos. And when you got young teenage daughters, Então, se você tem uma menina que já está chegando na they adolescência, really need to be held. elas precisam ser abraçadas. I mean, I remember when that season of life, Eu me lembro daquele momento na vida, o tempo na vida. you know, you look and you think, good night. E que a tua filha chega num ponto que você não sabe onde As she's encostar e you você know, põe a mão no ombro e diz get the boa girl- noite. They're growing into their womanhood. Elas estão entrando na vida feminina And I didn't want to get too close, e eu não sei como que eu vou conseguir chegar tão perto. only to realize Só para descobrir how much more physical contact they need from dad. quanto você tem que chegar perto para saber o quanto é necessário para elas o contato físico do papai. And fathers need to give their sons and daughters, E os pais precisam fazer isso tanto para os filhos quanto para as filhas. here in Brazil, Aqui no Brasil, as they do around the world, como eu tenho visto ao redor do mundo, the freedom to fail. vocês não tem como falhar nisso. That doesn't sound Brazilian. Não? The freedom to fail. Você, Something's wrong with that. ok. Vocês têm a liberdade No, para... it's not wrong with it. I'm saying it sounds wrong, Sounds wrong. Soa errado. but it's so right. Mas tá tão certo. Dads,
Pais, You got to give your children the freedom to fail. vocês, ok, agora eu entendi. Vocês precisam dar aos seus filhos a liberdade para errar. We elevate winning so much. A gente tem colocado o vencer numa posição tão elevada. And we elevate success so much A gente tem colocado o sucesso numa posição tão elevada that we forget that our children are children. que nós acabamos esquecendo que os nossos filhos são crianças. And that often their future success E que frequentemente o futuro sucesso delas comes on the footsteps of failure. vai ser edificado sobre as pegadas dos erros que eles cometeram. I remember when I was just a little guy. Eu me lembro quando eu ainda era um rapaz jovem. Two older brothers. Eu tinha outros irmãos mais velhos. I fishing. Eu amava pescar. I mean, I would go fishing when anyone take me fishing. Eu iria pescar com qualquer um que me convidasse And para we had pescar. this river not too far from our house. E a gente tinha um rio que não era muito distante da nossa casa. And I would always ask my dad, "Can I go fishing? Can I go fishing?" E eu vivia pedindo para o meu pai, posso ir pescar? Posso ir pescar? And because I was the youngest, it was always no, not yet, not Porque yet. eu ainda era muito pequeno, ele dizia, não, ainda não, ainda não. And I remember there was one May, Então, month of May. eu me lembro que houve um mês de maio, The storm came through. teve uma tempestade, It cleared out. e aí o céu ficou limpo. I was like 11 years old, Eu tinha uns 11 anos de idade, and I could hear them. e eu consegui ouvir. The fish, O peixe, they were calling me. eles estavam me chamando. And I waited for my dad to come home from work. E eu fiquei esperando meu pai chegar em casa do I didn't even trabalho. let him get out of the car. Eu nem deixei ele sair do carro. Dad, can I go fishing? Pai, posso ir pescar? I really will be careful. Pai, eu prometo ser cuidadoso. But I know this is the night. Pai, mas eu sei que hoje é a noite. And my father said, E aí o meu pai me disse, yes, sim, you can go fishing. você pode pescar. But I want you to stay away from the bank of the river. Mas eu quero que você fique distante da margem do The rio. water's going to be a little higher. Se a água começar a subir, It's going to be a little bit faster. se ela tiver um pouco mais rápida, And I want you home before the sun sets. eu quero que também, outra coisa, eu quero que você volte para casa antes que o sol se baixe, se I ponha. was so excited. Mas eu estava I empolgado. grabbed everything that I needed, my pole, my tackle box. Eu peguei a minha caixinha, peguei a minha vara de pescar, tudo que eu precisava. I ran down through the field, over to the flood wall, down to the river. E aí eu fui correndo pelo campo para chegar lá na água. Oh my gosh. What a night that was. Mas eu me lembro, ai meu Deus, que noite foi aquela. I spent 2 hours. Eu gastei 2 horas. I caught fish. Eu peguei peixes. And I saw that the sun was setting. E aí eu vi que o sol estava se pondo. And I need to go home now. E aí eu pensei comigo mesmo, eu preciso ir para casa agora. So I get home. E aí eu fui para casa. I go into the garage, put my stuff away. Eu entrei com as minhas coisas na garagem, onde eu ia deixá-las. And my dad was there. E meu pai estava lá. I said, Dad, Eu disse, pai, I'm home. estou em casa. And I did everything you asked me to do. E eu I stayed away from the bank of the river. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu para fazer. Eu fiquei longe da margem do rio. I was very careful. Eu fui cuidadoso. And I'm home before the sun set. E aí eu cheguei em casa no pôr do sol. And my father said to me, E aí o meu pai disse para mim, I know. eu sei. I've been watching you for the last 2 hours. Eu estava vigiando você nessas últimas 2 horas. And then he said this. E aí ele veio e me disse o seguinte. Now, Gary, Agora, Gary, I can trust you with anything. eu sei que posso confiar em você para qualquer coisa. To hear those words, Ao ouvir tais palavras, my father said o meu pai disse he could trust me. que ele podia confiar em mim. Dad, give me more responsibility so I can show you I'm trustworthy of your love. Eu disse, pai, me dá mais responsabilidades para eu poder mostrar para o Senhor que eu sou digno de confiança. You see, the natural tendency Então veja que a tendência natural in the heart of a no child coração de uma criança is to, Dad, give me more responsibility. é dizer para o pai, me dá mais responsabilidade, Not more freedom, não mais liberdade. because, Dad,
Porque, Pai, knowing you trust me, sabendo que você confia em mim, that means so much more to me isso significa muito mais para mim than anything else. do que qualquer outra coisa. And I will never want to violate that trust E eu nunca vou querer desapontar, violar essa because confiança, I know how precious it is. porque eu sei o quanto o Senhor valoriza isso. Okay, real quick, just a couple of other things. Oh my gosh, back to fathers again. Deixa-me voltar aqui, umas coisinhas ainda voltando para os This pais. was not something I did well. I had to learn. Essa é uma coisa que eu não faço muito bem, eu ainda tenho que aprender. So, dads and grandpas, Atenção aqui, pais e avós, here's the rule. aqui tem uma regra. Tongue and tone. O tom da língua. Guard your tongue and your tone. Ok, guarde a sua língua e o tom da sua voz. And learn to measure your response E aprenda a medir, a controlar a sua resposta, to what your children are doing a sua reação ao que os seus filhos estiverem fazendo, according to the excitement de acordo com a empolgação on their face. no rosto deles. This is so important, dads. Tongue and tone. Pais, isso é tão importante. Guarding A your tongue and língua tone. e o tom de voz. Guarde a sua língua e o seu tom de voz. My daughter A minha filha, came running in the house. um dia ela veio para And dentro de casa. she found this enormous pine cone. Ela encontrou uma pinha And enorme. in the woods around us, we didn't have big pine cones. E na mata, perto da nossa casa, não tinha pinhas tão But grandes. this was really big. Mas essa era grande. And what did she want to do? E o que ela queria fazer? Bring it in to show her daddy. Ela queria trazer para casa e mostrar para o pai. And so she brings it in and sets it on the table. E aí ela trouxe para mim e colocou em cima da mesa. She said, Daddy, Daddy, E ela disse, pai, pai, look at the pine cone I olha a found. pinha que eu achei. Now what did I see? E aí o que eu vi? Sap. Eu vi areia. Sand. Sorry, the first... Sap. Sap. palha. Yeah. Eu vi alguma coisa ali que eu não sei o que Sap. é. E vi areia. Yeah. Good. Sand. Vi areia. Ants coming out. E formigas saindo. Jenny, no, get that off the table. Get that off E eu the disse, table. Jenny, tira esse troço daí, tá sujando a mesa. And as soon as I said that, E na mesma hora que eu falei isso, I could see eu pude ver, my tongue and my tone pelo que eu falei, pelo tom da minha voz, crushed this little girl. arrasou aquela menininha. She was so excited to show her daddy. Ela estava tão empolgada para mostrar aquilo para o pai. You would think I would learn. Você acha que eu aprendi? Anne-Marie went off one day. Um dia a Anne-Marie saiu She took the girls. e ela levou as meninas com ela. And she took the girls and they were going to get their hair done. E ela levou as meninas no cabeleireiro. And I'm working in my garden. E eu estava trabalhando no quintal. And they come home. E aí elas voltaram para casa. Now this was during a period in the mid-1980s. Isso foi alguma coisa que aconteceu lá pelos anos 80. Some of you don't remember the significance of this phase of a cultural revolution. Alguns de vocês nem sabem como foi significante a revolução cultural dos anos 80. But it was the period in which all women in the world got perms. Mas houve um período na história da humanidade que as mulheres do mundo inteiro faziam permanente. Hair. Sabe, as mulheres tinham cabelo liso. And you made it curly. Aí elas queriam ele encaracolado. And you pay for it. E pagavam por esse negócio. So I'm in my garden. E aí eu tô lá trabalhando no jardim. She didn't tell me. E ela não me avisou. Here comes the two daughters. E aí ela vem com as duas meninas. Dad. Pai. Pai, o senhor gostou? And I turned. E quando eu virei, What did you do? O que vocês fizeram? Does your mother know you did that? Sua mãe sabe que vocês fizeram esse negócio? And here comes Anne-Marie. Aí vem a Anne-Marie, querido. Oh. And once again,
Isso, uma vez mais. I have 3 girls crying in one moment Eu tinha 3 meninas chorando ao mesmo tempo, because I didn't measure porque eu não medi my tongue and tone based upon the excitement in o their tom da face. minha voz e aquilo que eu falei baseado na empolgação do rosto delas. But you ladies, Mas, senhoras, you can help with this. vocês sabem, I mean, give your husband a warning. vocês sabem como ajudar os seus maridos com isso? Avisem a ele antes. Honey, Querido, now the girls and I are going away to get our hair done. eu e as meninas estamos indo no cabeleireiro And when we come back, e quando a gente voltar, there might be a surprise. vai ser uma surpresa. Now, why is that important? Então, você já tem a advertência do Because- papai. Por quê? Men do not have the surprise gene. Porque o homem não tem esse gene da surpresa. No, we don't. Nós não temos. We just need a little warning. A gente precisa de pequenos avisos. So the girls come home. E aí as meninas vêm para casa Daddy, do you like this? e elas dizem: pai, o senhor gostou? I will. In 2 days. Ah, e daqui a 2 dias eu vou gostar. Daqui a 2 dias eu vou gostar. You're beautiful. I love you. Vocês estão bonitas, eu amo vocês. One of the greatest things that a father can learn, Uma das grandes coisas que um pai pode aprender and a grandpa, e um avô is learn how to measure, é aprender a medir gear your response, a sua reação and control your tongue and tone, e controlar o tom da sua língua and measure it based upon e medir isso baseado the excitement on our kids' faces. na empolgação Ok. do rosto dos nossos filhos. I could give you a whole bunch more, Eu podia passar o resto do dia Practical falando things. mais, but it's really neat mas o que realmente precisamos that we can go to all these countries and meet with our close friends. e o que a gente vê em todos esses países, mesmo quando estamos com os nossos amigos And próximos, really, it's all friendships. é questão da amizade. And we all speak the same language from heaven, É que todos nós falamos a mesma linguagem do céu, the language of life. a linguagem da vida. And all our fathers, E todos nós que somos pais, they all control their tongues and their nós tones. precisamos aprender a controlar o tom da nossa língua. And we are so like-minded across this world E nesse mundo inteiro, nós somos pessoas que têm a mesma mentalidade, because we all caught the vision porque todos nós recebemos a visão of lifting Jesus de higher. tornar Jesus mais alto, colocar Jesus mais alto. God bless you till the next time. Que Deus os abençoe e até uma próxima vez. O pastor Fernando me deu a liberdade, eu já estava descendo porque eu vi ele subindo. Você sabe que, você soube, né, Sônia, que eu quebrei minha perna no passado, né? Não soube? Em novembro. E tive que operar e botar parafuso nessa perna. Quando eu vi o Fernando nessa batalha dele, eu falei assim, bem, lá vou eu ter que consolar, confortar o meu irmão, porque as mesmas aflições estão se cumprindo em toda a vossa irmandade. Daqui a pouco o pastor de vocês vai estar 0 bala, 100%, fiquem tranquilos. Foi isso que o Guerieso acabou de ensinar para nós. As nossas almas reagem bem quando ouvimos uma palavra de bênção. O contrário também é verdade. Quando a palavra é dura, quando a palavra machuca, a palavra de Deus diz que o poder, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Quantos papais e mamães entenderam a mensagem? E que querem ser boca de palavra de vida para filhos, netos, sobrinhos, vizinhança. Você sabe o que vai acontecer? Jesus vai ser elevado. Quando a gente fala a linguagem do céu, tornamos o caráter de Deus mais visível. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu não sei, pastor, se eu já contei aqui.
Eu não sei se eu já contei aqui que um dia eu cheguei em casa e a minha mulher virou para mim e falou assim: Dinati, às vezes eu tenho a impressão que eu sou casado com um alcoólatra. Eu já contei isso para vocês? Não! Ela disse assim, eu fiquei assustado, é claro. Eu era pastor já. Tudo a ver com isso que o Gary acabou de falar. Ela disse, porque na casa de um homem normal, e essa dona calminha que vocês estão vendo aqui sempre, né? Na casa de um homem normal, quando dá hora do homem chegar em casa, a mãe diz para os filhos, crianças, tomem um banho e se arrumem que papai está quase... Na casa de um alcoólatra, a gente diz assim, crianças, fiquem quietas, porque o seu pai está quase chegando. Eu nunca sei como é que você vai cruzar aquela porta. Tem dia que você chega cantando. Tem dia que você chega com um troço. Quantos de vocês sabem que eu não fiquei nada feliz com essa abordagem? Mas essa noite, vocês não sabem, eu tive a oportunidade de falar vida. Eu tive a oportunidade de falar vida. Porque às vezes a gente recebe a repreensão, e recebemos a repreensão porque somos filhos. Porque Deus corrige a todos que recebe como filhos. Mas Deus nunca usa a palavra de morte para nos corrigir. E Deus hoje está nos corrigindo usando palavras de vida. Se isso que não precisa ter acontecido com uma norma, mas se isso acontece com você, eu quero dar a oportunidade da gente orar junto hoje. Se você é uma pessoa que às vezes do nada explode, às vezes do nada solta uma palavra e depois você morre de arrependimento, olha, você é igual o Dinati. Você quer vir orar comigo aqui? Dizer, Deus me ajuda, eu preciso que o Senhor mude isso em mim. Pode sair do seu lugar, vir aqui, pode ser da galeria, pode ser, eu vou pedir que você faça isso. Porque Deus nos trouxe aqui hoje para nos corrigir, porque Ele nos ama. E Deus quer usar a nossa boca para abençoar quem está à nossa volta e deixar Jesus visível. Deixar Jesus visível. Isso. Pode chegar bem para cá, porque tem irmão vindo que vai ficar no corredor. Essa é uma das coisas mais desafiadoras para mim. Porque o meu temperamento, cara, o meu temperamento, não tem aquelas pessoas de pavio curto. Conhece gente de pavio curto? Eu não tenho pavio. Eu explodo ao toque. Entende? Você entende o que eu estou falando? É você também, não é? Jesus pode mudar a gente, viu, irmão? Porque Pedro era assim. Aqueles 2 discípulos eram chamados de Boanerges, filho do trovão. Não é porque os caras... Porque os caras deviam ser explosivos, assustador. Jesus quer mudar isso na história da gente, da nossa família. Chega bem para cá, tem um bocado de irmão, um bocado de Dinati no corredor. E eu não estou aqui hoje para dizer para vocês que eu mudei 100%. Mas eu pedi a Deus para colocar um guarda na minha boca e me ajudar a ter domínio próprio, a fazer com que a minha boca seja um lugar que saia a vida para abençoar as pessoas. Faz essa oração. Deus, ajuda a controlar a minha língua, a controlar as minhas reações. Senhor, faz de nós como tu fizeste com o apóstolo Paulo, porque a tua palavra diz que ele suspirava a morte, e depois ele escreve dizendo, nós somos como o bom perfume de Cristo. Aleluia, aleluia. Troca, Senhor, essa nossa tendência, essa nossa inclinação de rapidamente respondermos com reações que fazem mais mal do que bem. Isso está afetando o casamento, isso está afetando a relação com os filhos, no trabalho, com os irmãos da igreja. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós.
Senhor, ensina-nos pela Tua palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente aquela que seja boa e que traga edificação para aqueles que a ouvem. Tira de nós a cultura da morte e gera em nós a cultura da vida, porque nós já estamos, Rafael, nós já estamos na cidade de Deus, nós já estamos com os nossos pés na Jerusalém celestial e queremos o que provém do céu. Abra sua boca e diga: eu quero o que vem do céu, eu quero o que vem do céu. A minha boca vai falar o que vem do céu, do caráter de Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos lá, levante suas mãos, vamos cantar isso mais uma vez. Confiando em nosso Deus, seu eterno amor, não seremos abalados, confiamos em Ti, confiando em nosso Deus, seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos nele, confiando em nosso Aleluia. Senhor, nós vamos para a Tua palavra por causa da cruz, porque a Tua palavra diz que Jesus cravou na cruz toda a cédula que era contra nós, tudo que era contra, e nós recebemos o benefício da cruz, do sangue derramado, que nos purifica do pecado e das obras mortas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, confiamos no Senhor, no Teu eterno amor, naquilo que Jesus fez por nós e comprou, abrindo para nós um novo e vivo caminho. E como pais e mães, como filhos e filhas, como avós, como profissionais, queremos andar nesse novo e vivo caminho, usando a nossa boca para abençoar aqueles que Tu tens colocado na nossa vida. E aquilo que foi semeado de ruim, nós cremos que a cruz é suficiente, que o sangue é suficiente para nos limpar e nos purificar de toda injustiça, e nos usa para irmos em quem ferimos, em quem magoamos, e trocarmos as palavras de morte por palavras de vida, palavras desta cultura por palavras da cultura do céu. Abençoamos os nossos irmãos e irmãs em nome de Jesus. Eu preciso fazer uma outra pergunta. A cultura do céu na nossa vida começa, sabe quando?
quando a gente é redimido por aquilo que Jesus fez por nós. E o primeiro passo para entrar nisso é entregar a vida ao Senhor Jesus, crendo nele como teu Salvador, naquilo que ele fez por você na cruz. Se você nunca tomou essa decisão antes, se você nunca fez um gesto com a tua mão ou abrindo a tua boca, a palavra de Deus disse que a tua boca confessares já Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Hoje é dia de você confessar a sua fé em Jesus, que você crê. Alguém aqui hoje quer confessar, nunca fez isso publicamente? Levante a sua mão e diga: eu quero fazer publicamente, confessar a minha fé em Jesus. Se você nunca fez isso, levante a sua mão. Temos aqui uma moça, uma jovenzinha. É isso, filha. Bênção, o Senhor te abençoe. É para você a cruz do Calvário também, a sua salvação, a sua redenção. Quem mais? Levante a sua mão, diga: eu estou confessando hoje, Nath, a minha fé em Jesus, entregando a minha vida ao Senhor Jesus e crendo no que Ele fez por mim. Alguém mais? Não? Temos uma jovem aqui. Feijão, vem cá, camarada. Qual é o seu nome, minha linda? Aimee. Pastor Feijão vai orar por você. Você conhece ele, né? Ele é queridão, né? Comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, mas o Senhor me dá a oportunidade de ter vida e vida em abundância. Eu te convido, Jesus, para morar no meu coração, ser o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e eu quero sempre te servir e te adorar com toda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Tem festa no céu agora, tem festa no céu agora. Eu queria que você ministrasse isso, usasse a tua boca agora, para a gente profetizar um sobre a vida dos outros. A bênção do Senhor. Antes de eu dar a bênção final, eu queria que você fizesse isso na igreja como um todo. Ministra na vida de quem está do teu lado a bênção do Senhor, a bênção sobre os filhos, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua descendência, sobre os teus netos, sobre os teus pais. Declara isso agora. Vira para quem está do teu lado. Vira para quem está do teu lado e declara. Usa a tua boca para ser instrumento de bênção. Família, os teus filhos e os filhos, que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos, sua presença te acompanhe. Fala isso. Te traz, ministra um na vida do outro. Do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, na e saída, em teu riso, no teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Oh! Amém, Senhor. Nós ligamos na terra aquilo que é ligado no céu.
usa as nossas bocas para serem instrumentos de bênção na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, da nossa família, dos nossos irmãos. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda palavra de morte e coloca só na nossa boca palavras de vida, em nome de Jesus. Dia 4 de dezembro, nós vamos fazer um culto especial que nós não fazemos há 10 anos. O último que nós fizemos foi em 2011. Fazem 12 anos que nós fizemos um culto que a gente fazia na igreja. Quem está há menos de 10 anos, nós promovíamos um culto que nós chamávamos de Barak. É um culto especial de nós orarmos e abençoarmos a vida dos nossos filhos. Será numa segunda-feira, dia 4 de dezembro. Marca na tua agenda. Você que é pai, você que conhece pais. É um culto especial com uma finalidade: de nós separarmos um momento e orarmos e abençoarmos a vida dos nossos filhos, tá? Então dia 4 de dezembro marca. Nós vamos ter esse tempo especial. No ano que vem nós já temos 2 datas reservadas no nosso calendário, bem especiais. Um dia especial de pais e filhas, onde pais terão a oportunidade de estar com suas filhas, ministrando e abençoando a vida delas também, num evento bem especial que nós vamos fazer, mas isso nós vamos falar mais pra frente. Eu queria só que você destacasse agora, dia 4 de dezembro, é uma segunda-feira à noite, o culto especial do Barak. A palavra Barak significa bênção no hebraico, e é essa oportunidade que você vai ter de abençoar a vida da tua família. Obrigado, Senhor, obrigado, pastor, pastora, e nós te damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre cada um e cada família aqui representada, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor e Deus te abençoe. Amém.